Olá pessoal, professor Fabiano aí de volta com as dicas agora de História da etapa 2. Vocês terão lá o apoio da apostila de vocês e esse vídeo aqui para ajudá-los nas questões do trabalho e da prova de História da etapa 2. Na etapa 1 nós começamos a pré-história, passamos pela Idade Antiga, chegamos à Idade Média e estávamos na transição da Idade Média, na Idade das Trevas, para a Idade Moderna, a Idade das Luzes, a Idade do Renascimento, do Iluminismo, das grandes navegações, da burguesia patrocinando reformas religiosas, reformas políticas, reformas culturais, para trazer novamente o crescimento e então tornar a Idade Moderna, que começou em 1453, na Idade das Luzes, certo? Vamos lá então ver o que vai ficar mais destacado para vocês na Idade Moderna. Então, o Renascimento é a formação da mentalidade moderna. Renascimento cultural, religioso, econômico, urbano, da ciência, da medicina, das artes, da filosofia. Então, vai perguntar para vocês lá o que a burguesia queria patrocinando os movimentos culturais, o Renascimento e o Iluminismo. Queria reforçar essas características, a racionalidade, tirar o maior pensamento possível da fé, desmistificar a fé, tirar que a fé era importante o centro de tudo e botar a razão, a racionalidade. Transformar as pessoas num ser mais individual, pensante, não ficar pensando de forma induzida, coletiva, pela religião, por exemplo. Um ser mais autônomo no seu pensamento, não pensar igual a todos, conforme a padronização religiosa da Idade Medieval. E quer trabalhar o antropocentrismo, tirar o teocentrismo medieval, que Deus estava no centro de tudo, e agora colocar o homem como centro do universo, o antropocentrismo. Então essas características vai perguntar para vocês no trabalho lá dos movimentos intelectuais modernos, qual eram as principais características deles. Então aqui, como falei para vocês, as grandes navegações. O Brasil é um país moderno, da Idade Moderna. Né? O Brasil descoberto em 1500, a Idade Moderna começou em 1453. Então descobriram um novo mundo e descobriram um novo homem, uma nova maneira de pensar. Tá? Então o que eles vão fazer? Vão procurar, através das navegações, intensificar a riqueza da burguesia, que era a grande patrocinadora dessas reformas todas aí. Tá? Vão surgir então nessas navegações a intenção de buscar novas terras, novas matérias-primas e também mão de obra. Você vai começar a escravidão nesse processo das grandes navegações, principalmente no continente africano, onde os negros são usados como mão de obra escrava pelo mundo. Tá? Surge o mercantilismo. Lembro que na Idade Média era o feudalismo, o sistema socioeconômico. Agora é o mercantilismo, que é um antes do capitalismo, que valoriza o metal. Lembro que o feudalismo não tinha moeda. O mercantilismo vai valorizar o metal, vão fazer moeda de novo, fazer dinheiro novamente. Vai passar de uma fase artesanal, que tudo era feito à mão, para a fase manufatureira. Vai perguntar no trabalho de vocês. O que é manufatureira? É uma fase intermediária entre o artesanato e a indústria. Não se faz só manual as coisas, mas as máquinas ainda são muito obsoletas, ainda precisam muito da força manual. Mas não é mais só manual o trabalho. Artesanal é todo manual, fazer um trabalho todo à mão. Manufatureiro, algumas coisas são feitas já de forma a utilização de máquinas, ainda precárias, mas se utiliza máquinas. E depois vem a atividade industrial, que é a que nós temos hoje. Tá? Então, a produção manufatureira é essa questão intermediária entre o trabalho artesão e o trabalho industrial. Então, a idade, nessa transposição, o mundo volta de novo a ter vida comercial, volta novamente a ter vida científica, vida cultural, não só religiosa. Há uma mudança, a igreja perde poder. E ainda então agora a burguesia tem que tirar poder dos reis, porque na Idade Média havia um pacto entre rei e igreja. Os monarcas, com os seus exércitos, mantinham os privilégios da igreja, que ensinavam o povo a aceitar esses privilégios. Diziam que era vontade de Deus os privilégios de uma minoria, e se ele fosse um desmerecido era porque Deus queria assim. Então a igreja era muito importante para a manutenção desse pensamento. Agora então, com a Idade Moderna, se derrubou todo esse pensamento, se trabalhou, se fez uma construção de um pensamento diferente, e agora vem então a ideia de derrubar as monarquias absolutistas, tirar o poder dos reis, tirar o poder na mão de uma única pessoa. E aí começa então a Revolução Francesa, 1789. Ela é tão importante que ela é o marco do fim da Idade Moderna, que começou em 1453 e vai terminar em 1789. Então, em 1789, com a Revolução Francesa, começa a Idade Contemporânea.
Eu sempre brinco com os alunos, né? Tu chega na casa da namorada e quer agradar o sogro, não chama ele de moderno. Moderno é alguém que terminou em 1453. Que acho que quer dizer que o cara é alguém atual, ele é um cara contemporâneo. Nós somos contemporâneos. É claro que moderno é elogio também porque a idade moderna é a idade das luzes. A gente viu aqui que é uma idade de características de ascensão, né? É pior chamar o cara de vassalo ou feudal, né? Mas então a idade contemporânea de 1789 começou com a Revolução Francesa. Vamos ter duas guerras nela, né? E a Guerra Fria também, nesse contexto que nós vamos estudar agora da idade contemporânea. Então, o que a Revolução Francesa queria? Basicamente, o fim da monarquia absolutista. Tirou o poder das igrejas, da igreja, e agora quer tirar o poder das monarquias absolutistas, tirar o poder dos reis absolutos. E para isso, então, ela vai fazer, vai patrocinar, tudo é dinheiro, né, gente? Já na época, e hoje também, mas na época, então, ela patrocinou os pensadores, patrocinou os artistas para fazerem obras, escreverem coisas, para mudar o pensamento das pessoas, ensinar outras coisas para as pessoas através da arte, dos escritos, das pinturas, das esculturas, patrocinou uma reforma na religião e patrocinou as grandes navegações, tudo com dinheiro burguês, e agora vai patrocinar um grande exército e dar um grande general, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte então, vai ser patrocinado pela burguesia, vai formar um grande exército e vai então invadir as nações monárquicas da Europa para derrubar os reis e instaurar, no lugar de monarquias, repúblicas. Né? Você sabe que monarquia, o rei tem poder absoluto, ele é rei até morrer, e o poder é hereditário. Quando ele morre, ele passa para o filho dele. Né? Então, vitalício é hereditário. Ou seja, se pegou uma família cruel, tá ralado, porque o resto da vida vai ser mandado por eles. Na república, o poder ele é temporário. Há trocas de poder republicano. Certo? Então, a monarquia absolutista vai começar a cair com a Revolução Francesa. Vão surgir aqui o parlamento, os girondinos e os jacobinos. Hoje a gente fala em partidos de direita, ideologia de esquerda, isso começou lá na Revolução Francesa. Os girondinos sentavam à direita do parlamento, então eles eram representantes da elite, da minoria, dos ricos, dos burgueses, e os jacobinos sentaram à esquerda do parlamento, então eles representavam uma minoria que era o povo, uma maioria que era o povo, sem dinheiro, então ficou na época e se traça até hoje essa denominação. Direita e esquerda. Então, teoricamente, direita seriam aqueles que representavam a elite, porque eram os girondinos lá no parlamento francês, e os jacobinos representavam a esquerda, que hoje seria o povo. Então, hoje ficou partido de ideologia de direita e de esquerda, denominação vinda lá da Revolução Francesa. Tá? Criou os três poderes que nós temos até hoje, poder executivo, legislativo e judiciário, certo? E baseado nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Meio contraditório isso, porque se dizia a Revolução Francesa pregava liberdade, igualdade e fraternidade, mas de que jeito ela impôs isso? Com o exército de Napoleão Bonaparte, a força. Então, como é que tu vai impor a liberdade? É uma coisa contraditória da Revolução Francesa. O lema era muito bonito, mas como esse lema chegava de fato a acontecer, era através da força, da violência e da repressão. Então havia uma contradição no princípio na ideia da Revolução Francesa e do jeito que ela era colocada, imposta, né, de uma forma muito violenta. Então, aqui tem um mapa só para ilustrar, vocês vão ter acesso também a esse PowerPoint lá no material de vocês. Começa pela França e a França vai se tornando um grande império. Então, Napoleão vai invadindo os países e vai derrubando as monarquias absolutistas. E aí, então, começa o neocolonialismo, que vai ser um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. Tá? Através, então, essa nova concepção política, eles querem, então, conquistar mais terras, novas terras, mais matéria-prima e mão de obra barata para trabalhar nas primeiras indústrias que vão surgindo, então. E aí, nesse contexto, surge a Primeira Grande Guerra Mundial. Os países europeus vão se fortalecer, vão começar a dividir a América, né? A América é dividida aqui em espanhóis, portugueses, ingleses, franceses, mas principalmente vão dividir o território africano. Tá? E aí eles começam esse é o principal motivo da Primeira Guerra Mundial, esse neocolonialismo, essa nova distribuição dos continentes conquistados, a América, mas principalmente a África. Então a Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e vai terminar em 1918. Tá? Vai perguntar no trabalho de vocês as principais causas delas. Disputas coloniais, então disputa por essas colônias africanas e americanas, principalmente africanas, pelos países industrializados da Europa, que querem ir lá
O que um país industrializado quer num país mais pobre? Matéria-prima, né, destruir, devastar, poluir os rios, quer leis ambientais mais brandas, que não tem problema nenhum poluir, desmatar nas colônias, e querem mão de obra mais barata, certo? Então o neocolonialismo é a principal causa da Primeira Guerra Mundial. Também tinha clima então de rivalidade entre as nações europeias ali, que ficavam assim de rixas entre eles por causa dessas conquistas. A França, então, era o grande motivo, né, porque as pessoas estavam irritadas, as outras nações estavam irritadas com a França, que tinha invadido vários países e derrubado as monarquias absolutistas. E os movimentos nacionalistas, cada um pensando no seu país, nas suas coisas. Então, esse foi o motivo da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial durou um tempo mais que os outros conflitos, principalmente porque não havia grandes tecnologias de guerra. A principal estratégia era a guerra das trincheiras. Se abriam grandes valas e buracos e colocavam sacos de areia retirados desses buracos e ele ficavam semanas, meses, até anos atirando no inimigo sem conseguir grandes avanços. Então é uma guerra que vai ter um tempo muito maior devido à guerra das trincheiras. E a guerra, vai perguntar isso no trabalho, preste atenção, ela se divide em dois grupos, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então vai perguntar para vocês, a Tríplice Aliança era formada pela Inglaterra, França e Rússia, e a Tríplice Entente pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro, que era a Áustria e a Hungria juntos, formavam um império só. O Brasil, também vai ter uma pontinha aí, muito limitada, vai participar da guerra apoiando a Tríplice Aliança, tá? Desculpa, o Brasil vai apoiar a Tríplice Entente, tá? Enviando enfermeiros e mecânicos para esse combate. A Primeira Guerra Mundial teve a primeira vez a participação de aviões de combate, aviões que jogavam bombas, bombardeios aéreos, foi usado na Primeira Guerra Mundial nesse período aí. Consequências da Primeira Guerra Mundial. Ela gerou 8 milhões de mortos, né? Para você ver como é um contexto, né? 8 milhões de mortos, é bastante gente, né? Devastou a Europa, tá? O continente europeu. 20 milhões de inválidos, sem perna, sem braço, com alguma sequela da Primeira Guerra Mundial. Arrasou a economia, os campos agrícolas, as primeiras indústrias que estavam surgindo, quem trabalhava, né, até então era só os homens, as mulheres não trabalhavam nas indústrias. Os homens iam para a guerra também. Então, as indústrias ficaram paradas. Esses 4 anos, de 14 a 18, as indústrias pararam. As mulheres, no final da guerra, vão começar a ir para a linha de produção das indústrias. Mas as indústrias ficam destruídas, as máquinas ficam enferrujadas, não funcionam mais e não tem matéria-prima, não tem algodão, não tem matéria-prima para fornecer para as indústrias, couro. Então há uma destruição econômica muito grande da Europa, dos países mais fortes do mundo, né? Então eu falei, a mulher vai entrar no mercado de trabalho devido a essa situação aí, já no final da guerra, lá perto de 1918. Mas a grande consequência da Primeira Guerra Mundial é que os Estados Unidos tornam a hegemonia do mundo. Os Estados Unidos se torna o país mais rico do mundo nesse momento. Por quê? Os Estados Unidos é um país da América. Os grandes países mais fortes, França, Europa, Inglaterra, Alemanha, Itália, eram europeus. Como eles estavam envolvidos na guerra, eles foram destruídos, a economia parou. Quem vai refinanciar os países europeus é os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai fazer nesse momento, aqui em 1918 e 19, vai abrir indústrias e vai fornecer calçados, alimentos, roupas e vai emprestar dinheiro para os países europeus. Isso torna os Estados Unidos hoje a superpotência que é devido à Primeira Guerra Mundial. Então a grande consequência da Primeira Guerra Mundial é os Estados Unidos se tornar o país mais importante do mundo. Como é que ocorreu o fim do conflito? Em meados de 1917, já por outubro mais ou menos, a Rússia sai da guerra. A Rússia sai da guerra porque está com um conflito interno muito grande. Ainda a Rússia é um país enorme no mundo, né? Grandes áreas territoriais, ainda tinha muitas características feudais ainda, economia primária, agrícola. Então o povo lá se revoltou, não tinha o que comer, passando fome, sem emprego e a Rússia gastando dinheiro na guerra. Então a Rússia sai da guerra e os Estados Unidos entram no final da guerra para decidir a guerra, então, a seu favor, tá? A Tríplice Entente vai vencer o conflito, então, e vai impor sanções pesadas, principalmente à Alemanha.
vai ser feito um tratado chamado Tratado de Versalhes, e a Alemanha vai ter que pagar indenização, vai ser proibido de formar exército, não vai poder fabricar armas, uma série de restrições, e pagar muito caro, pagar indenizações aos países que foram atingidos na guerra. Vai perguntar também lá, no final da Primeira Guerra Mundial, então todo mundo viu, falei para vocês, 8 milhões de pessoas mortas, né, 20 milhões de mutilados, a guerra, e principalmente isso ainda no de menos, mas a crise econômica que a guerra trouxe aos países europeus foi muito grande. Então eles não queriam uma nova guerra. Então o que eles criaram a Liga das Nações, que hoje chama-se ONU, mas na época era a Liga das Nações, para que houvesse então uma liga que começasse a resolver os conflitos antes que eles se tornassem grandiosos, se tornassem mundiais, para não haver uma nova guerra. Até vão acusar essa liga, vai ter uma questão lá, preste atenção no trabalho, acusando a Liga das Nações que ela poderia ter evitado a Segunda Guerra, que ela foi muito branda, fechou os olhos, vendo que a Alemanha estava se preparando para o revanchismo. Então, chamou isso política de apaziguamento da Liga das Nações, que ela não fez nada para evitar a Segunda Guerra Mundial, que era o papel dela, evitar uma Segunda Guerra Mundial. Entre as duas guerras, teve um período chamado Entre Guerras. 3 coisas importantes aconteceram no período entre guerras. Tá? A Revolução Russa, que a Rússia, lembra que a Rússia saiu antes do final da Primeira Guerra Mundial para resolver seus problemas, e aí ela resolveu os problemas, trouxe uma sugestão para o mundo que é o socialismo, que é uma forma de um sistema socioeconômico diferente do capitalismo, né? Que a propriedade é estatal, não tem livre iniciativa, não tem livre mercado, o Estado controla tudo. Não tem lei da oferta e procura como tem no capitalismo. Tudo é do Estado, todos os bens de produção são do Estado. Ocorreu em 1929 a grande crise capitalista mundial. Por quê? Porque os Estados Unidos, lembra que eu falei para vocês, ele tinha se tornado o país mais importante do mundo porque ele estava financiando. Ele produzia todos os calçados, as roupas, a alimentação, prestava dinheiro. Os Estados Unidos cresceu enormemente nesse período aí. Mas o que aconteceu? A Primeira Guerra terminou em 1918, agora já estamos falando de 1929. Os países europeus se recuperaram e não compraram mais os Estados Unidos. Então os Estados Unidos abriu milhares de empresas, todo mundo era rico para fornecer os produtos para a Europa, e agora a Europa parou de comprar deles. Então houve a queda da Bolsa de Valores de Nova York, fechou a Bolsa de Valores de Nova York, as ações das empresas caíram, houve falência, desemprego terrível nos Estados Unidos, a famosa crise de 1929. E vai atingir o Brasil, no terceiro ano a gente vai falar da história do Brasil, porque o Brasil exportava café para os Estados Unidos e aí os Estados Unidos vai parar de comprar café do Brasil, a crise vai chegar aqui também em 1929. Tá? Então a maior crise da história do capitalismo ocorreu no período entre guerras, em 1929. E o terceiro fato importante do período entre guerras, a Primeira Guerra terminou em 1918 e a Segunda vai começar só em 1939. Foi o surgimento dos estados totalitários, o nazismo, principalmente o fascismo. Os regimes totalitários, repressivos, violentos, nacionalistas exagerados, né, xenofóbicos, onde só as coisas do meu país têm valor, só as coisas da minha pátria que prestam, esse radicalismo todo, a obediência total ao Estado. As pessoas obedecem um líder, obedecem um Estado. No caso, o mais famoso deles, Adolf Hitler, que nem era alemão, né? Ele é austríaco e vai comandar a Alemanha, porque a Alemanha foi muito humilhada na Primeira Guerra Mundial. Aliás, a principal causa da Segunda Guerra Mundial é a má resolução da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha se prepara, lembra que eu falei, a Primeira Guerra terminou em 1918 e a Segunda começa em 1939. Adolf Hitler vai para a Alemanha e prepara uma geração que na época tinha 20 anos. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, tinha 20 anos. Então, nas escolas, na rádio, não tinha televisão na época, na rádio ele falava 3 horas de discurso, os livros escreviam, ele preparou os alemães, uma nação inteira que tinha 20 anos, se preparou para o revanchismo alemão. Essa foi a principal causa da Segunda Guerra Mundial. Então, no nazismo e no fascismo, a principal característica é que todo mundo obedece ao Estado, cegamente, obedece a um líder. Segunda Guerra Mundial, então, causas: revanchismo alemão, principalmente, né? O nacionalismo exagerado, os regimes totalitários, a má resolução da Primeira Guerra Mundial, né? O interesse econômico que uma guerra gera. Os Estados Unidos, por exemplo, estava louco por uma nova guerra, porque isso ia fortalecer a economia dele, ia dar dinheiro, ia fazer com que ele pudesse produzir e fornecer armamentos, roupas, né, bélicas, né, coturnos, gandolas, assim por diante. Uma guerra gera muito dinheiro, então também isso era um motivo para fazer uma nova guerra. Tá? Essas foram as principais causas da Segunda Guerra Mundial, então.
De novo, dois grupos opostos, como na Primeira Guerra, agora na Segunda também, são chamados de potências do eixo. Um lado é a Alemanha, Itália e Japão, e as potências aliadas, Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, União Soviética, tá? O Brasil vai apoiar os aliados sempre do lado dos Estados Unidos. O Brasil sempre está do lado dos Estados Unidos porque ele tinha uma vida econômica muito ligada aos Estados Unidos. E só que ele agora, na Segunda Guerra Mundial, na primeira ele só manda enfermeiros e mecânicos para ajudar. Agora ele manda soldados da Força Aérea Brasileira, da Força Expedicionária Brasileira, né? Vão lutar na Segunda Guerra Mundial no lado dos aliados. Hitler, então, é o principal protagonista da Segunda Guerra Mundial. Ele é austríaco, foi para a Alemanha após o final da Primeira Guerra Mundial e criou uma geração revanchista. Ensinou eles a ter ódio de quem humilhou a Alemanha. E com esse ódio nos olhos ensinado, nós falamos em filosofia, tu não é quem tu és quem tu é ensinado. Então, durante 20 anos, Hitler ensinou uma geração inteira de como se vingar dos países que tinham humilhado a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, ele faz um pacto de não agressão à União Soviética, para a União Soviética fechar os olhos e não se meter na reconstrução do exército alemão, do que Hitler estava fazendo. Aí que a gente falei antes, a Liga das Nações não fez o seu papel, não foi fiscalizar o que a Alemanha estava fazendo durante esses 20 anos. Então, quando viram, Hitler estava pronto. Criou um exército e começou as invasões. Começou com a Polônia, foi invadido. Vai perseguir os judeus, porque os judeus eram um povo que não tinha exército. Os judeus é o povo hebraico lá da Bíblia, que nós falamos na etapa 1, o povo de Deus. Então, o que tu faz? Para treinar, para dar autoconfiança para um exército que ele estava criando, ele vai perseguir os judeus, que não tinham exército. Então, era um massacre contra os judeus, para dar autoconfiança para o seu exército, que depois vai invadir, então, os outros países da Europa. Ele tem uma estratégia chamada Blitzkrieg, isso vai perguntar também lá no trabalho. Blitzkrieg quer dizer guerra relâmpago. Ele chegava de surpresa, com forte poderio bélico, um exército organizado, um exército chapado mentalmente, né, preparado durante 20 anos para atrocidar. É bem interessante, os japoneses também tinham os kamikazes, que eram os pilotos suicidas. Eles jogavam os aviões, quando não tinha mais eles jogavam os próprios aviões, sabendo que iam morrer em cima de um tanque, em cima de uma base inimiga. Então eles estavam com uma lavagem cerebral muito grande para encarar a Segunda Guerra Mundial. E Adolf Hitler promove, então, o maior genocídio da história da humanidade contra o povo judeu. Genocídio é extermínio de uma raça, perseguição de uma raça, que é o Holocausto. Matou mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração de Auschwitz. Principalmente na Polônia. Auschwitz tinham 3 campos de concentrações, onde os judeus eram presos, e aí ele fazia testes. Ele queria que, por exemplo, todo mundo tivesse olho claro. A origem alemã tem olhos esverdeados claros ou olhos azuis, então ele fazia testes, fazia os cientistas fazer produtos e enfiava nos olhos dos judeus para ver se conseguia mudar a coloração dos olhos. Tem um filme muito legal para olhar, quem gosta de A Lista de Schindler, onde um alemão salvou muitas pessoas porque os trens chegavam com os prisioneiros judeus, então eles se separavam. Quem era criança, mulher, velho, fraco, doente, ia para os chuveiros, teoricamente, tomar banho, que eram as câmaras de gases. E quem sabia quem era sapateiro, quem era cozinheiro, quem era funileiro, quem tinha uma ocupação, padeiro, era salvo. Schindler levava esses para as suas empresas para produzir armas, né, produzir munição e produzir uniformes. Então ele salvou muita gente nessa lista que ele fazia, a lista de Schindler. Tá? Mas o Holocausto então, foi esse extermínio, quase extermínio total de uma raça. O maior genocídio da história da humanidade foi o Holocausto judeu. Derrota alemã, então. Os russos vencem os alemães, tá? E aí a Alemanha se vê encurralada, vai ser invadida, e ali uma mensagem em inglês, Hitler dead. Hitler então comete o suicídio, Hitler está morto. Por que Hitler comete suicídio? Porque ele não podia imaginar, depois de tantas atrocidades que ele cometeu, experiências malvadezas, né? Judiarias, aliás, é uma expressão bem legal, a gente fala assim, que judiaria com essa criança. Judiaria é uma expressão dos judeus, né? Fazer mal com alguém. Então ele pensou, meu Deus, se eles me pegarem, o que eles vão fazer comigo? Então é melhor eu morrer do que ser preso. Então ele cometeu o suicídio. Tá? E, então, a Itália de Mussolini, quando Hitler se entrega, comete suicídio, a Itália se rende, só faltava mais o Japão. Então os Estados Unidos entram na guerra nesse momento e vai bombardear com 2 bombas nucleares, que são a grande novidade da guerra,
as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki. Para você ter uma ideia, o epicentro da bomba era largado na cidade aqui, num raio de 10 quilômetros, um raio de circunferência, tudo em um círculo de 10 quilômetros ao redor, tudo evaporava. Tudo ruía, tudo que fosse vivo, né? Árvores, animais, pessoas, virava cinza instantaneamente. E a partir daquele raio de 10 quilômetros, começavam as consequências de radioatividade, de perder cabelo, começar a ficar com câncer. Várias gerações depois, nas cidades ao redor, em Hiroshima e Nagasaki, as crianças nasciam com deficiências físicas e mentais, por causa da questão da radioatividade. Então foi um ataque cruel, um ataque que devastou as duas cidades. E aí o Japão também não teve outra forma de não se entregar. E a Segunda Guerra Mundial termina então a partir da entrega do Japão também. Nem os pilotos kamikazes que eu falei antes conseguiram se manter na luta, né? Que tem um detalhe, 140 mil pessoas morreram instantaneamente nas bombas nucleares em Hiroshima, tá? E depois 70 mil em Nagasaki. Então, mais de 200 mil pessoas foram mortas nas bombas nucleares. Aqui tem a demonstração do cogumelo, daquilo que eu falei para vocês, o epicentro, né, os 10 quilômetros, toda essa radioatividade de 10 quilômetros ela matava instantaneamente. Ali uma pessoa que foi atingida dentro desse raio de 10 quilômetros ficou. Pra vocês terem uma ideia, o epicentro, onde explodiu a bomba, a temperatura chegava próxima a 1000 graus Celsius. Então, 1000 graus Celsius derrete a gente instantaneamente, derrete tudo que a gente conhece que é vivo. Hoje dizem que tem a bomba nuclear que ela derrete as estruturas dos prédios também, não só as pessoas. A temperatura vai ser tão alta que um prédio de alvenaria vai ser derretido instantaneamente também, se for usar as bombas nucleares de hoje. Mas na época, então, já era uma coisa, uma atrocidade, né? Consequências da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Criou-se a ONU. A Liga das Nações, que foi criada na Primeira Guerra Mundial, se transformou na ONU, Organização das Nações Unidas, que é algo parecido, um Conselho Mundial para evitar uma nova guerra. Tá? A Alemanha foi dividida, de novo, a Alemanha vai ser que mais vai sofrer, mas a Alemanha literalmente dividida, como a União Soviética, a Rússia tinha o socialismo, se criou um muro, digamos assim, tu morava de um lado da cidade, num bairro da cidade e teus pais no outro, o muro foi feito ali no meio, tu ficou sem poder enxergar mais teus pais, tu ficou de um lado do muro e os teus pais do outro lado do muro, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista, a Alemanha foi dividida ao meio. Para quê? Para perder poder, para não se organizar de novo. Né? Se criou o Plano Marshall, isso vai perguntar lá no trabalho do Plano Marshall para ajudar os países afetados na guerra. Então a Alemanha de novo teve que pagar indenização, a Alemanha, a Itália, os países derrotados tinham que pagar indenização para ajudar os países que ganharam a se reerguer novamente. Isso foi o Plano Marshall, o plano dos Estados Unidos, para reerguer os países envolvidos na guerra. E os Estados Unidos retomam a hegemonia do mundo novamente. Da mesma forma que foi na Primeira Guerra Mundial. Agora os Estados Unidos vai de novo refinanciar a construção do Japão, que ele próprio atacou, vai refinanciar a construção da Europa, novamente destruída economicamente, e vai superproduzir para vender produtos para esses países envolvidos diretamente na guerra. Porque os Estados Unidos fica na América, a América não foi atacada, foi atacada apenas a Europa. Então, os Estados Unidos novamente vai enriquecer com a Segunda Guerra Mundial, vai tornar a hegemonia do mundo. E vai começar, então, a Guerra Fria, que é a disputa política e ideológica. Por que é Guerra Fria? Porque não é mais uma guerra armada, não tem bombas, não tem tiros, é uma disputa política, econômica e ideológica. Uma disputa entre o capitalismo e o socialismo. Por exemplo, os Estados Unidos vai mandar o primeiro homem, a primeira União Soviética manda o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, e depois os Estados Unidos vai mandar o primeiro homem à Lua. Eles queriam dizer que eles eram tão fortes e poderosos que eles conquistavam até o espaço, conquistavam até a Lua, não só a Terra. E aí várias disputas ajudavam países. Cuba, por exemplo, se tornou um país socialista aqui na América, o único país socialista da América, Cuba. E o resto toda a América dos Estados Unidos aqui virou capitalista, porque os Estados Unidos apoiavam, inclusive o Brasil. Nós vamos ver na história do Brasil que o Brasil teve um momento lá que achava que ia ser comunista, foi um rebuliço, virou até ditadura aqui no Brasil por causa disso. Mas então a Guerra Fria vai ser essa disputa entre capitalistas e socialistas, vai ser uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Certo, pessoal? Então, essas foram as dicas aí da história etapa 2 para vocês responderem. Um abraço e até o próximo vídeo.